Você sabia que existe uma Bíblia com 81 livros, em vez dos 66 que você conhece? E que nessa Bíblia estão preservadas conversas completas entre Jesus e Maria Madalena que aconteceram depois da ressurreição? Por mais de 1.600 anos, a Igreja Etíope tem guardado zelosamente o cânon bíblico mais completo do mundo cristão. Enquanto Roma decidia quais textos eram apropriados para a fé ocidental, os cristãos das montanhas da Etiópia preservaram manuscritos que contêm diálogos íntimos, ensinamentos secretos e revelações que o Vaticano preferiu que nunca chegassem às suas mãos. De acordo com os manuscritos preservados na língua ge'ez dos mosteiros etíopes, Jesus passou exatamente 40 dias após sua ressurreição, transmitindo ensinamentos específicos aos seus discípulos mais próximos. Mas há algo que os textos etíopes revelam, e que a Bíblia ocidental eliminou completamente: conversas particulares e detalhadas entre o Cristo ressuscitado e Maria Madalena. Por que o Vaticano nunca mencionou que existia uma Bíblia mais completa? Porque 15 livros inteiros foram excluídos do cânon ocidental quando a tradição etíope os conservou como sagrados desde o século IV. As respostas estão em manuscritos que permaneceram ocultos em mosteiros escavados nas montanhas de Lalibela, protegidos por monges que por séculos resistiram a qualquer tentativa de romanização de sua fé. Estes textos não são teorias modernas nem interpretações recentes. São manuscritos cuja antiguidade foi confirmada por datação com carbono 14, escritos em ge'ez clássico, a língua litúrgica que preserva as tradições cristãs mais primitivas da África. O que você vai descobrir hoje não é uma história alternativa, é história suprimida. Não são textos gnósticos tardios, mas tradições apostólicas que nunca foram interrompidas pelos concílios europeus. Segundo os estudiosos que tiveram acesso a esses manuscritos, as conversas pós-ressurreição entre Jesus e Maria Madalena abordam temas que teriam transformado completamente o desenvolvimento do cristianismo ocidental: o papel da mulher na propagação da fé, a natureza do amor divino encarnado e as instruções específicas sobre como preservar os ensinamentos mais profundos para as gerações futuras. Você está preparado para conhecer o que Jesus realmente disse à mulher, que a tradição etíope nunca deixou de chamar de a apóstola dos apóstolos? A primeira vez que o Ocidente teve notícia da existência desta Bíblia completa foi em 1770, quando o explorador escocês James Bruce conseguiu acessar os mosteiros das montanhas etíopes. O que ele encontrou lá mudaria para sempre nossa compreensão do que as escrituras primitivas realmente continham. Segundo os registros de Bruce, os monges etíopes não só possuíam os 66 livros conhecidos na Europa, mas 15 textos adicionais que consideravam igualmente sagrados e apostólicos. Quando Bruce tentou obter cópias, os monges lhe explicaram que esses manuscritos haviam sido preservados desde os primeiros séculos do cristianismo, quando sua igreja se estabeleceu através da pregação do eunuco etíope mencionado em Atos 8. Os manuscritos estavam escritos em ge'ez, a língua litúrgica etíope que preserva formas linguísticas extremamente arcaicas. Segundo os especialistas em línguas semíticas, o ge'ez clássico mantém estruturas gramaticais e vocabulário que remontam diretamente ao aramaico e ao grego koiné dos primeiros séculos cristãos. Mas o mais impactante de tudo não era a quantidade de livros, mas seu conteúdo específico. Os textos etíopes conservavam narrações detalhadas dos 40 dias entre a ressurreição e a ascensão de Jesus, período sobre o qual os evangelhos canônicos apenas oferecem fragmentos. As tradições preservadas nos mosteiros de Debre, Líbanos, revelam que esses manuscritos chegaram à Etiópia por meio de rotas comerciais diretas com Jerusalém e Alexandria, antes que os concílios dos séculos IV e V estabelecessem restrições sobre quais textos podiam circular livremente. Segundo os historiadores que estudaram a formação do cânon etíope, a Igreja da Etiópia nunca participou dos debates conciliares que determinaram o cânon ocidental. Seu isolamento geográfico, protegida pelas montanhas e desertos, permitiu-lhe preservar tradições textuais que em outros lugares foram consideradas problemáticas pelas autoridades eclesiásticas. Os manuscritos de maior antiguidade
encontram-se no mosteiro insular de Tanasi, no lago Tana, onde as condições climáticas preservaram pergaminhos que datam do século VI. Estes textos incluem versões completas do livro de Enoque, que contém profecias messiânicas extraordinariamente detalhadas, e o chamado Testamento de Maria Madalena, um documento que registra seus ensinamentos após presenciar a ressurreição. Quando as expedições arqueológicas britânicas do século XIX tentaram catalogar esses manuscritos, encontraram a resistência sistemática do Vaticano. De acordo com correspondências preservadas nos arquivos do Museu Britânico, Roma exerceu pressão diplomática para impedir que esses textos fossem traduzidos e publicados na Europa. A datação por carbono 14 realizada nas últimas décadas confirmou que os manuscritos mais antigos da tradição etíope são contemporâneos ou até anteriores aos códices mais venerados do cristianismo ocidental, como o Códice Vaticano ou o Códice Sinaítico. Estamos vivendo dias em que as profecias estão se cumprindo diante dos nossos próprios olhos, mas a maioria ainda caminha na escuridão, presa a verdades incompletas que foram cuidadosamente ocultadas da humanidade durante séculos. Agora pense, e se precisamente aquilo que foi eliminado das Escrituras contém as respostas que você busca há anos? Respostas que podem iluminar seu caminho, fortalecer sua fé e revelar o verdadeiro propósito da vinda de Jesus. Por isso, preparei para você um livro digital poderoso. Por que os apóstolos ocultaram as palavras mais perigosas de Jesus? Este livro não é apenas uma leitura, é um despertar espiritual. Uma ferramenta para quem deseja ir além da superfície, libertar-se da manipulação e reconectar-se com o Cristo autêntico, sem filtros, sem distorções, sem interesses humanos. Baixe-o agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, este conteúdo pode ser removido a qualquer momento. Contém revelações espiritualmente sensíveis que incomodam até mesmo líderes religiosos. Não espere que o mundo desmorone para buscar o que sua alma já sabe que precisa. Clique agora, baixe seu exemplar e permita que esta verdade comece a transformar sua vida. E se você for um dos primeiros a baixá-lo, volte aqui e escreva Amém. Esse será seu ato de fé. E talvez hoje mesmo, Deus abra uma porta que você nem imaginava que estava prestes a se abrir. Quais são exatamente esses 15 livros que a Bíblia etíope preservou e que o cânon ocidental eliminou? A lista completa revela um padrão inquietante. A maioria dos textos excluídos contém revelações sobre o papel das mulheres no cristianismo primitivo e ensinamentos que teriam desafiado a estrutura hierárquica que Roma estava construindo. Segundo o cânon etíope oficial, conhecido como Haile Selassie Bible, estes são os textos que o Ocidente perdeu. O livro de Enoque completo, com seus 108 capítulos, não os fragmentos parciais conhecidos na Europa. As tradições preservadas nos manuscritos de Gishen Mariam revelam que este livro contém profecias específicas sobre o Messias que os evangelhos canônicos apenas insinuam. Mais importante ainda, descreve conversas entre seres celestiais sobre o plano de salvação que inclui explicitamente o papel de uma mulher escolhida na propagação dos ensinamentos messiânicos. O livro dos Jubileus, que segundo os especialistas em literatura pseudo-epigráfica, preserva tradições sobre a cronologia bíblica que foram consideradas demasiado específicas pelos compiladores do cânon ocidental. Os manuscritos etíopes deste texto incluem seções sobre a linhagem messiânica, que mencionam descendência direta através de linhas femininas. A Ascensão de Isaías, texto que, segundo os estudos de James Robinson, contém visões proféticas sobre a era pós-apostólica. As versões etíopes preservam capítulos completos sobre a Igreja dos Últimos Dias, que teriam sido profeticamente incômodos para as autoridades eclesiásticas dos séculos IV e V. Os dois livros de Esdras, especialmente o segundo, que segundo as tradições preservadas no mosteiro de Zuquala, contém diálogos entre o profeta e figuras angélicas sobre o futuro do povo de Deus. Os manuscritos etíopes incluem seções sobre o papel das filhas de Sião na restauração espiritual
que não aparecem em nenhuma versão ocidental. Mas o texto mais significativo de todos é o que os monges etíopes chamam de Mashafa Mariam Magdalawit, o livro de Maria Madalena. Segundo os estudos realizados por especialistas em manuscritos etíopes, este texto preserva tradições sobre os ensinamentos pós-ressurreição que Maria recebeu diretamente de Jesus durante aparições privadas. As tradições orais preservadas nos mosteiros de Lalibela explicam que esses textos chegaram à Etiópia através do eunuco etíope mencionado em Atos 8, que, segundo essas tradições, recebeu não apenas o batismo de Filipe, mas cópias de manuscritos que circulavam livremente na Igreja de Jerusalém, durante as primeiras décadas após a Ascensão. Os estudos comparativos realizados por especialistas como Marvin Meyer demonstraram que vários desses textos etíopes contêm paralelos extraordinários com os manuscritos gnósticos encontrados em Nag Hammadi. No entanto, as versões etíopes são frequentemente mais completas e melhor preservadas que suas contrapartes egípcias. O mais revelador de tudo é que os textos etíopes preservam um gênero literário específico, conversas de revelação entre Jesus ressuscitado e discípulos individuais. Enquanto os evangelhos canônicos mencionam aparições em grupo, os textos etíopes conservam tradições sobre encontros privados, onde Jesus transmitia ensinamentos específicos adaptados à missão particular de cada discípulo. Segundo essas tradições, Maria Madalena recebeu o conjunto mais extenso desses ensinamentos privados, precisamente porque sua missão era preservar e transmitir as revelações mais profundas para as gerações futuras. Você já tinha ouvido falar sobre esses livros perdidos da Bíblia etíope? Conte-me nos comentários. Me fascina saber o quanto os verdadeiros buscadores da verdade, como você sabem. Sua experiência pode iluminar outros que estão recém-despertando para essas revelações. Enquanto no Ocidente Maria Madalena foi reduzida durante séculos à imagem da pecadora arrependida, a tradição etíope nunca perdeu seu verdadeiro título. Hawariat la Hawariat, a apóstola dos apóstolos. Segundo o Sinachário etíope, o calendário oficial de santos da Igreja etíope, Maria Madalena é comemorada não como uma seguidora penitente, mas como a primeira testemunha da ressurreição e a portadora dos ensinamentos mais profundos do Cristo ressuscitado. Sua festividade, celebrada em 22 de julho, inclui leituras específicas de textos que não existem na liturgia ocidental. As tradições preservadas nos ícones etíopes a representam de maneira radicalmente diferente da iconografia ocidental. Em vez de aparecer como a mulher chorosa ao pé da cruz, os ícones etíopes a mostram, ensinando a outros apóstolos, portando pergaminos e rodeada do nimbo dourado reservado para os mestres espirituais de maior autoridade. Os manuscritos litúrgicos do mosteiro de Gishen Mariam contêm hinos específicos que celebram seu papel como aquela que recebeu as palavras secretas e a guardiã dos mistérios do reino. Esses hinos, cantados em jazz durante as celebrações marianas, preservam tradições que remontam aos primeiros séculos do cristianismo etíope. Segundo os estudos realizados por especialistas em liturgia etíope, as orações específicas dedicadas a Maria Madalena a invocam como intercessora para aquelas que buscam sabedoria oculta e as que desejam compreender os mistérios do amor divino. Essa formulação litúrgica sugere que a tradição etíope preservou uma compreensão de Madalena como mestra espiritual especializada em revelações místicas. Os manuscritos do Lago Tana contêm uma tradição específica sobre sua chegada à Etiópia. Segundo esses textos, após a perseguição dos cristãos em Jerusalém, Maria Madalena viajou para o sul seguindo as rotas comerciais que conectavam o Mar Vermelho com o interior da África. As tradições orais preservadas nos mosteiros etíopes afirmam que ela estabeleceu comunidades de mulheres dedicadas ao estudo e à preservação dos ensinamentos recebidos diretamente do Senhor ressuscitado. Na tradição etíope, Maria Madalena não é apresentada como uma discípula entre muitas, mas como a depositária de uma linhagem específica de ensinamentos. Os textos falam de as filhas espirituais de Mariam Magdalawit,
mulheres que ao longo dos séculos teriam preservado oralmente as revelações que ela recebeu em particular. As pinturas murais dos mosteiros de Lalibela, datadas entre os séculos XII e XIII, incluem cenas que não aparecem na arte cristã ocidental. Maria Madalena recebendo um pergaminho diretamente das mãos do Cristo ressuscitado e ensinando posteriormente a um grupo de mulheres que tomam notas de suas palavras. Segundo os especialistas em arte cristã etíope, essas representações não são invenções medievais, mas a preservação pictórica de tradições textuais muito mais antigas. Os paralelos iconográficos sugerem que existia um ciclo narrativo completo sobre a vida pós-ressurreição de Maria Madalena, que se perdeu na tradição ocidental. Os manuscritos do mosteiro de Debre, Líbanos, preservam uma oração específica atribuída a Maria Madalena, conhecida como a Oração da Revelação. Segundo as tradições monásticas, esta oração contém as palavras exatas que ela pronunciou depois de receber os ensinamentos secretos do Senhor ressuscitado. A oração inclui petições por a sabedoria oculta, a compreensão dos tempos e a força para preservar o que deve ser preservado. O mais significativo de tudo é que a tradição etíope nunca associou Maria Madalena à prostituição. Os textos etíopes a identificam consistentemente como Mariam min Magdala, uma mulher de posição elevada da cidade de Magdala, e a descrevem como uma das benfeitoras que sustentavam economicamente o ministério de Jesus. Essa preservação de sua dignidade original sugere que a tradição etíope manteve uma linha de transmissão textual independente das controvérsias e reinterpretações que afetaram o desenvolvimento do cristianismo ocidental. Você não precisa mais carregar esse peso sozinho. Desperte para as verdades esquecidas com o livro digital. Por que os apóstolos ocultaram as palavras mais perigosas de Jesus? O link está no primeiro comentário fixado. Clique agora e receba sua cópia antes que o removam. Os manuscritos etíopes preservam algo que os evangelhos canônicos mal mencionam: conversas detalhadas entre Jesus ressuscitado e Maria Madalena durante os 40 dias que precederam a ascensão. Segundo os textos conservados em Ge'ez, esses diálogos contêm as revelações mais profundas sobre a natureza do reino de Deus e o papel específico que Maria deveria desempenhar na preservação dos ensinamentos. O texto conhecido como Mashafa Kedus Mariam Magdalawit, o livro sagrado de Maria Madalena, contém 7 conversas específicas que, segundo as tradições preservadas no mosteiro de Tanassé, ocorreram em lugares diferentes ao redor de Jerusalém. Cada conversa aborda aspectos distintos da missão pós-ascensão que Maria deveria cumprir. A primeira conversa, segundo esses manuscritos, ocorreu no jardim onde Maria inicialmente confundiu o Senhor ressuscitado com o jardineiro. Os textos etíopes preservam um diálogo extenso, onde Jesus explica por que ela foi escolhida como a primeira testemunha. Porque teu coração nunca duvidou do poder do amor para vencer a morte. A ti é dado conhecer os mistérios que permanecerão ocultos até o tempo do despertar final. As tradições preservadas descrevem que Jesus entregou a Maria instruções específicas sobre como preservar os ensinamentos mais profundos para as gerações futuras. Segundo esses textos, ela recebeu a incumbência de estabelecer uma linha de transmissão secreta que assegurasse que as revelações sobre a natureza divina do amor nunca se perdessem completamente. A segunda conversa, segundo os manuscritos de Geshen Mariam, ocorreu quando Maria se dirigia para anunciar a ressurreição aos outros discípulos. Neste encontro, Jesus lhe revela profecias específicas sobre o futuro da igreja. Virão dias em que aqueles que dizem me amar proibirão o amor entre os eleitos. Nesses dias, as mulheres que guardarem minhas palavras verdadeiras serão chamadas de hereges, por aqueles que esqueceram que o reino de Deus é fundado no amor, não no poder. Os textos etíopes descrevem uma terceira conversa, que teria ocorrido no cenáculo, na presença dos outros discípulos, mas com Maria, recebendo instruções específicas que os demais ainda não podiam compreender. Segundo esses manuscritos, Jesus lhe explicou os graus de revelação, o que todos podem ouvir,
o que só alguns podem compreender e o que deve ser preservado em segredo até que chegue seu tempo. As tradições preservadas nos mosteiros de Lalibela falam de uma quarta conversa no Monte das Oliveiras, onde Jesus ensinou Maria sobre a natureza da ressurreição espiritual. Como eu venci a morte do corpo, assim, aqueles que receberem estes ensinamentos vencerão a morte da alma. Mas isso deve ser ensinado com sabedoria, porque nem todos estão preparados para a liberdade completa. Os manuscritos mais antigos de Debre Libanos contêm referências a uma quinta conversa, onde Jesus revela a Maria os sinais dos tempos finais, profecias sobre quando os ensinamentos ocultos voltariam a vir à luz e como reconhecer o momento do grande despertar da humanidade. Segundo os textos etíopes, a sexta conversa ocorreu quando Maria expressou seu temor pela responsabilidade de preservar essas revelações. O Senhor a consolou dizendo: "Não serás tu sozinha quem carregará este peso. Em cada geração, despertarei corações que reconhecerão estas verdades. Eles serão teus filhos espirituais, embora não os conheças segundo a carne." A sétima e última conversa, segundo as tradições preservadas, ocorreu imediatamente antes da ascensão. Neste encontro final, Jesus entregou a Maria o que os textos chamam de as palavras de poder, fórmulas específicas de oração e ensinamento que tinham a capacidade de despertar a consciência espiritual daqueles que estivessem preparados para recebê-las. Os estudos comparativos realizados por especialistas como Marvin Mayer encontraram paralelos notáveis entre esses textos etíopes e fragmentos do Evangelho de Maria encontrados em Nag Hammadi. No entanto, as versões etíopes são significativamente mais completas e contêm detalhes narrativos que sugerem uma tradição de transmissão independente e mais antiga. Segundo os manuscritos de Zuquala, Maria cumpriu fielmente sua missão, estabelecendo comunidades secretas de mulheres que preservaram esses ensinamentos, através de linhas de transmissão oral que se mantiveram ativas durante séculos, mesmo quando os textos escritos foram proibidos ou destruídos em outras regiões do mundo cristão. Se essas revelações estão tocando profundamente seu coração, convido você a se juntar ao nosso clube exclusivo de membros. Aqui você encontrará uma irmandade de buscadores que, como você, não se conformam com verdades incompletas. Torne-se membro agora. Por que exatamente esses textos foram excluídos do cânon ocidental? As razões vão muito além de simples diferenças teológicas. Segundo os documentos históricos preservados nos arquivos vaticanos e os registros dos concílios ecumênicos, a exclusão desses textos respondia a uma agenda política e social específica que buscava consolidar uma estrutura de poder centralizada em Roma. Os registros do Concílio de Trento revelam que os textos que apresentavam Maria Madalena como líder espiritual independente foram considerados perigosos para a estabilidade da autoridade eclesiástica. Nas atas oficiais, pode-se ler a preocupação explícita dos bispos por textos que conferem às mulheres autoridade para ensinar mistérios divinos sem supervisão clerical. Segundo os estudos realizados pela historiadora Karen King de Harvard, a exclusão sistemática de textos que apresentavam relações afetivas entre Jesus e seus discípulos respondia diretamente à agenda do celibato clerical que Roma estava implementando durante os primeiros séculos. Os diálogos íntimos entre Jesus e Maria Madalena, preservados nos textos etíopes, teriam sido incompatíveis com a doutrina que apresentava o celibato como superior ao matrimônio. As correspondências papais do século XVI, conservadas no Arquivo Secreto Vaticano, mostram preocupação específica com os textos etíopes que chegavam à Europa através de comerciantes e diplomatas. O Papa Pio V escreveu explicitamente sobre a necessidade de prevenir a circulação de textos africanos que contradizem o ensinamento estabelecido sobre o papel das mulheres na Igreja. Os documentos da Inquisição revelam que durante os séculos XVI e XVII se perseguiu ativamente aqueles que possuíam cópias de textos etíopes traduzidos. Segundo esses registros, a posse de evangelhos africanos não autorizados era considerada evidência de heresia, especialmente quando esses textos continham referências a Maria Madalena
como mestra espiritual. Segundo as investigações de Elaine Pagels, especialista em textos gnósticos de Princeton, a ameaça que esses textos representavam para Roma não era teológica, mas política. Os diálogos entre Jesus e Maria Madalena, preservados na tradição etíope, apresentavam um modelo de autoridade espiritual baseado na revelação direta e na sabedoria pessoal, não na hierarquia institucional. Os textos etíopes descreviam comunidades cristãs onde as mulheres exerciam liderança espiritual baseada em sua compreensão dos ensinamentos secretos, não em sua posição dentro de uma estrutura clerical. Este modelo teria sido incompatível com o sistema hierárquico que Roma estava consolidando durante os primeiros concílios ecumênicos. As tradições preservadas sobre Maria Madalena, como aquela que recebeu as palavras secretas, apresentavam um problema específico. Sugeriam que existia uma linhagem de ensinamentos paralela e independente da autoridade apostólica, que Roma reivindicava como exclusiva. Se Maria havia recebido revelações específicas diretamente do Senhor ressuscitado, por que essas revelações deveriam estar subordinadas à autoridade de Pedro e seus sucessores? Os estudos realizados por especialistas na formação do cânon bíblico mostram que a exclusão dos textos etíopes seguiu um padrão específico. Foram eliminados precisamente aqueles documentos que apresentavam modelos alternativos de autoridade espiritual, especialmente aqueles que concediam às mulheres papéis de liderança independente. Segundo as investigações históricas, Roma exerceu pressão diplomática específica sobre a Etiópia durante os séculos XVI e XVII para que corrigisse seu cânon bíblico e eliminasse os textos problemáticos. No entanto, o isolamento geográfico dos mosteiros etíopes e a resistência dos monges à autoridade estrangeira permitiram que esses textos continuassem sendo preservados. Os documentos revelam que o Vaticano tentou múltiplas vezes estabelecer missões na Etiópia, com o objetivo específico de corrigir os desvios textuais da Igreja Etíope. Essas missões fracassaram sistematicamente devido à resistência local e às dificuldades geográficas de acesso aos mosteiros montanhosos. Você não precisa mais carregar esse peso sozinho e desperte para as verdades esquecidas com o livro digital. Por que os apóstolos ocultaram as palavras mais perigosas de Jesus? O link está no primeiro comentário fixado. Clique agora e receba sua cópia antes que o removam. Como a Igreja Etíope conseguiu resistir por mais de 1500 anos às tentativas de Roma de corrigir seu cânon bíblico? A resposta está em uma combinação única de isolamento geográfico, orgulho cultural e uma compreensão profunda de seu papel como guardiões de tradições cristãs primitivas. Segundo os registros históricos preservados nos mosteiros de Lalibela, a Igreja Etíope se considerava a herdeira direta do cristianismo apostólico africano, estabelecido através do eunuco etíope mencionado em Atos 8. Essa autocompreensão lhes proporcionou uma legitimidade independente de Roma, que lhes permitiu rejeitar as pressões externas de reforma. As montanhas da Etiópia proporcionaram uma barreira natural quase impenetrável. Os mosteiros foram construídos deliberadamente em lugares de acesso extremamente difícil, alguns escavados diretamente em penhascos rochosos, outros localizados em ilhas remotas do lago Tana e muitos em cavernas naturais das montanhas Simien, a mais de 3.000 metros de altitude. As tradições preservadas em Debre, Líbanos, explicam que, quando as primeiras missões católicas chegaram no século XVI, os monges etíopes já haviam desenvolvido um sistema de ocultação de manuscritos. Os textos mais importantes eram envoltos em peles especialmente tratadas e escondidos em câmaras secretas, escavadas nas rochas dos mosteiros. Segundo os relatos dos missionários jesuítas que tentaram se estabelecer na Etiópia durante o século XVII, eles encontraram uma resistência cultural sistemática. Os etíopes rejeitavam qualquer sugestão de que sua tradição textual era incompleta ou corrupta, argumentando que eles haviam preservado as tradições originais enquanto a Europa havia sido contaminada por influências pagãs romanas. O imperador Fasílides, segundo os documentos da época,
expulsou formalmente todos os missionários católicos em 1632, depois que tentaram convencer os monges a entregar seus manuscritos heréticos para serem corrigidos segundo o cânon romano. A resistência não foi apenas religiosa, mas profundamente cultural. Os etíopes viam as tentativas de romanização como um ataque direto à sua identidade nacional. As tradições orais preservadas nos mosteiros descrevem como, durante as invasões muçulmanas dos séculos XVI e XVII, os monges desenvolveram técnicas elaboradas para ocultar e preservar manuscritos. Alguns textos foram copiados em escrita microscópica e ocultados dentro de ícones. Outros foram memorizados completamente por monges especializados que dedicavam décadas inteiras a preservar oralmente textos completos. Os mosteiros de Gishen Mariam desenvolveram um sistema de bibliotecas itinerantes. Quando o perigo se aproximava, os manuscritos mais importantes eram distribuídos entre diferentes mosteiros montanhosos, garantindo que nenhum ataque pudesse destruir toda a coleção. Este sistema permitiu que, mesmo durante os períodos mais difíceis, pelo menos uma cópia de cada texto importante sobrevivesse. Segundo os estudos realizados por especialistas em cristianismo etíope, a resistência não era apenas prática, mas teológica. Os etíopes acreditavam profundamente que haviam recebido uma missão divina específica: preservar as tradições textuais mais completas do cristianismo para o momento em que o mundo ocidental estivesse preparado para recebê-las novamente. Essa compreensão missionária lhes deu a força espiritual para resistir não apenas às pressões externas, mas também às dificuldades internas, secas, guerras, invasões e perseguições. Os monges etíopes viam a si mesmos como os guardiões de um tesouro que não lhes pertencia, mas a toda a cristandade futura. De onde você está assistindo a este vídeo? Me emociona saber que essas verdades estão chegando a almas sedentas em todo o mundo. Escreva seu país ou cidade. Formemos uma rede global de buscadores da verdade. Que revelações específicas contêm esses diálogos entre Jesus e Maria Madalena que foram preservados nos manuscritos etíopes? Os ensinamentos vão muito além de simples conversas. Segundo os textos, constituem um conjunto completo de sabedoria espiritual sobre a natureza do amor divino, a ressurreição da alma e os mistérios do reino de Deus. Segundo o manuscrito conhecido como Masgaba Kedus, Tesouro Sagrado, preservado no mosteiro de Tanasi, a primeira revelação específica que Jesus compartilhou com Maria após a ressurreição foi sobre a natureza da transformação espiritual. O que você viu em meu corpo ressuscitado é o que pode ocorrer na alma de todo aquele que compreende verdadeiramente o poder do amor para vencer a morte. Os textos etíopes preservam ensinamentos detalhados sobre o que chamam de os graus do despertar espiritual. Segundo essas tradições, Jesus explicou a Maria que existem 7 níveis de compreensão espiritual e que ela havia sido escolhida para receber os ensinamentos correspondentes aos níveis mais elevados, porque seu amor havia permanecido inabalável mesmo diante da crucificação. As revelações preservadas nos manuscritos de Gishen Mariam incluem instruções específicas sobre a oração contemplativa. Segundo esses textos, Jesus ensinou a Maria técnicas de meditação que permitiam a comunhão direta com a presença divina sem intermediários humanos. Esses ensinamentos incluíam fórmulas específicas de invocação e métodos de purificação interior. Os manuscritos do Lago Tana contêm revelações sobre o que os textos chamam de o mistério da união sagrada. Segundo essas tradições, Jesus explicou a Maria que o amor entre almas espiritualmente elevadas não é contrário à vida divina, mas sua manifestação mais perfeita na Terra. Esses ensinamentos apresentavam o amor humano purificado como um reflexo direto do amor entre Cristo e a Igreja. Uma das revelações mais específicas preservadas nos textos etíopes se refere aos sinais dos tempos finais. Segundo os manuscritos de Debre Líbanos, Jesus descreveu a Maria sinais específicos que indicariam quando os ensinamentos ocultos voltariam a vir à luz. Quando as mulheres reivindicarem seu lugar no púlpito, quando os segredos dos poderosos forem revelados publicamente
E quando a própria terra se rebelar contra a corrupção dos homens, então saberás que chegou o tempo do grande despertar. Os textos preservam também revelações sobre a transmissão da autoridade espiritual. Segundo essas tradições, Jesus explicou a Maria que a verdadeira autoridade no reino de Deus não se transmite através de cerimônias institucionais, mas através do reconhecimento direto da sabedoria espiritual. Esse ensinamento teria sido revolucionário para as estruturas eclesiásticas que estavam se desenvolvendo nos primeiros séculos. As tradições preservadas em Zuquala incluem revelações específicas sobre a ressurreição em vida. Segundo esses textos, Jesus ensinou a Maria que a ressurreição não é apenas um evento futuro, mas uma transformação que pode ocorrer durante a vida terrena daqueles que compreendem verdadeiramente seus ensinamentos sobre o amor e o perdão. Os manuscritos etíopes preservam também instruções detalhadas sobre o que chamam de a cura através do amor divino. Segundo essas tradições, Jesus ensinou a Maria técnicas específicas para canalizar o poder curador do amor espiritual, instruções que ela posteriormente transmitiu às comunidades de mulheres que estabeleceu. Uma revelação particularmente significativa se refere à natureza andrógina da alma ressuscitada. Os textos sugerem que Jesus explicou a Maria que no estado de ressurreição espiritual, as distinções de gênero transcendem suas limitações terrenas, permitindo que cada alma expresse tanto as qualidades tradicionalmente consideradas masculinas quanto femininas. Os manuscritos de Lalibela contêm revelações sobre os guardiões da tradição. Segundo esses textos, Jesus profetizou a Maria que em cada época histórica apareceriam indivíduos especificamente chamados a preservar e transmitir esses ensinamentos ocultos, mesmo quando as instituições religiosas oficiais os rejeitassem ou perseguissem. As tradições preservadas descrevem também revelações sobre o poder da palavra falada em amor. Segundo esses textos, Jesus ensinou a Maria que as palavras pronunciadas de um coração completamente purificado pelo amor divino têm o poder de transformar a realidade espiritual daqueles que as escutam com abertura genuína. Você não precisa mais carregar esse peso sozinho, Desperte para as verdades esquecidas com o livro digital, porque os apóstolos ocultaram as palavras mais perigosas de Jesus. O link está no primeiro comentário fixado. Clique agora e receba sua cópia antes que o removam. Quando em 1945 foram descobertos os manuscritos gnósticos de Nag Hammadi no Egito, poucos pesquisadores imaginaram que esses textos encontrariam confirmação extraordinária em tradições preservadas durante séculos nos mosteiros etíopes. Os paralelos entre ambas as coleções de manuscritos revelam a existência de uma rede de preservação de textos proibidos muito mais extensa do que se havia imaginado. Segundo os estudos comparativos realizados por James Robinson, diretor do projeto de tradução de Nag Hammadi, o Evangelho de Maria encontrado no Egito apresenta paralelos notáveis com os textos etíopes sobre Maria Madalena. Ambas as tradições preservam diálogos pós-ressurreição, onde Jesus transmite ensinamentos específicos sobre a natureza da visão espiritual e os graus de revelação. Os pesquisadores descobriram que o texto gnóstico conhecido como Pistis Sophia contém seções que aparecem virtualmente idênticas nos manuscritos etíopes, mas com diferenças significativas. As versões etíopes são mais completas e contêm contextos narrativos que ajudam a compreender o significado de passagens, que nos textos egípcios apareciam fragmentados. Segundo as análises realizadas por Marvin Meyer, especialista em textos gnósticos da Chapman University, a versão etíope do Evangelho de Filipe preserva capítulos completos sobre a câmara nupcial espiritual, que só aparecem parcialmente nos fragmentos de Nag Hammadi. Essas seções contêm ensinamentos específicos sobre a união mística que teriam sido considerados demasiado avançados para o cristianismo em geral. Os manuscritos etíopes confirmam algo que os pesquisadores de Nag Hammadi haviam suspeitado. Esses textos não eram inovações gnósticas tardias, mas tradições muito antigas que preservavam ensinamentos autênticos dos primeiros círculos cristãos.
A antiguidade dos manuscritos etíopes, confirmada por datação com carbono 14, respalda essa hipótese. As tradições preservadas nos mosteiros etíopes explicam como esses textos chegaram à África, através de rotas comerciais diretas entre Jerusalém, Alexandria e o Chifre da África durante os primeiros séculos do cristianismo. Essa rota de transmissão teria sido independente dos canais que levaram os manuscritos para o Egito, o que explica por que as versões etíopes e egípcias preservam variantes diferentes do mesmo material original. Segundo os estudos realizados por April DeConnick, da Rice University, especialista em misticismo cristão primitivo, os textos etíopes fornecem contextos narrativos que ajudam a resolver controvérsias sobre a interpretação dos fragmentos gnósticos. Por exemplo, passagens do Evangelho de Maria que em Nag Hammadi apareciam sem contexto claro, encontram explicação completa nas versões etíopes. Os manuscritos etíopes revelam também que existia uma rede de comunidades cristãs primitivas que compartilhavam essas tradições textuais. As referências cruzadas entre os textos sugerem que as comunidades do Egito, Etiópia e possivelmente outras regiões africanas mantinham comunicação regular e trocavam cópias de manuscritos considerados demasiado sensíveis para a circulação geral. Uma das confirmações mais importantes que os textos etíopes fornecem aos achados de Nag Hammadi se refere ao papel das mulheres no cristianismo primitivo. Ambas as coleções de manuscritos apresentam evidências convergentes de que as mulheres exerciam papéis de liderança espiritual e ensino que foram posteriormente suprimidos pelo desenvolvimento de estruturas eclesiásticas mais hierárquicas. Os textos etíopes contêm também versões mais completas de outros documentos encontrados fragmentariamente em Nag Hammadi, como o Diálogo do Salvador e o Evangelho de Tomé. Essas versões estendidas revelam que os textos originais eram significativamente mais longos e detalhados do que os fragmentos egípcios sugeriam. Segundo as investigações mais recentes, realizadas por especialistas em literatura cristã primitiva, a convergência entre os manuscritos etíopes e os achados de Nag Hammadi sugere que, durante os primeiros séculos do cristianismo, existia um corpus de textos avançados que circulava entre comunidades preparadas para recebê-los, paralelo ao cânon que estava se desenvolvendo para a instrução geral. Os estudos linguísticos mostram que tanto os textos etíopes quanto os egípcios preservam termos técnicos específicos do vocabulário espiritual cristão primitivo que se perderam no desenvolvimento posterior do cristianismo ocidental. Essa preservação paralela de vocabulário especializado reforça a hipótese de que ambas as tradições mantiveram linhas de transmissão independentes, mas conectadas com as fontes originais. Você já sentiu alguma vez que esconderam algo importante de você sobre os ensinamentos originais do cristianismo? Compartilhe sua experiência nos comentários. Muitos buscadores da verdade tiveram essa mesma intuição. O que significam essas revelações para sua fé pessoal e para a compreensão do cristianismo no século XXI? A redescoberta dessas tradições preservadas nos manuscritos etíopes não busca destruir a fé, mas completá-la, devolvendo-lhe dimensões que foram temporariamente suprimidas, mas que sempre fizeram parte do desígnio original da mensagem cristã. Segundo os estudos realizados por Elaine Pagels sobre o impacto dos textos primitivos na espiritualidade contemporânea, a recuperação dos ensinamentos sobre Maria Madalena como líder espiritual está transformando a compreensão que milhões de cristãos têm sobre o papel das mulheres na vida espiritual. Já não é possível afirmar que o cristianismo primitivo excluía as mulheres da liderança religiosa. As revelações preservadas nos textos etíopes sobre a natureza do amor divino estão ressoando profundamente com buscadores espirituais que sempre intuíram que a espiritualidade autêntica deveria integrar, não negar, a dimensão afetiva da experiência humana. Os ensinamentos sobre a união sagrada oferecem uma perspectiva sobre o amor humano como reflexo do amor divino que muitos haviam buscado durante anos. Os diálogos pós-ressurreição preservados na tradição etíope estão proporcionando respostas
a perguntas que a cristandade contemporânea vem se fazendo há décadas. É possível uma relação direta com o divino sem intermediários institucionais? A autoridade espiritual pode basear-se na sabedoria pessoal mais do que na posição hierárquica? Segundo as investigações sociológicas sobre religiosidade contemporânea, realizadas por centros de estudos como o Pew Research Center, milhões de pessoas que se afastaram do cristianismo institucional estão encontrando nessas tradições recuperadas uma forma de se reconectar com a essência da mensagem cristã sem as limitações que percebiam nas interpretações tradicionais. Os ensinamentos preservados sobre os graus de despertar espiritual estão proporcionando um quadro de compreensão para experiências místicas que muitos cristãos haviam tido, mas que não sabiam como interpretar dentro do contexto de sua fé. Os textos etíopes validam a experiência espiritual direta como parte legítima do caminho cristão. Os pesquisadores observaram que as revelações sobre a ressurreição em vida estão transformando a compreensão que muitos crentes têm sobre a espiritualidade, já não como uma preparação para uma vida futura, mas como uma transformação possível no presente. Essa perspectiva está gerando um novo tipo de prática espiritual cristã, mais centrada na experiência pessoal do divino. As tradições preservadas sobre Maria Madalena, como guardiã dos mistérios, estão inspirando mulheres de todas as idades a reivindicar seu lugar na liderança espiritual, não como uma conquista feminista moderna, mas como a recuperação de um papel que sempre foi parte do desígnio original do cristianismo. Segundo os teólogos que estudaram o impacto dessas revelações, os textos etíopes estão ajudando a resolver uma das tensões mais profundas do cristianismo contemporâneo: a aparente contradição entre a mensagem de amor universal de Jesus e as exclusões e limitações que historicamente caracterizaram muitas instituições cristãs. Os ensinamentos sobre a transmissão de autoridade espiritual, através do reconhecimento da sabedoria, estão proporcionando um modelo alternativo de liderança religiosa que ressoa com as gerações mais jovens, que tendem a valorizar a autenticidade pessoal acima da autoridade institucional. Os estudos mostram que as revelações sobre a natureza andrógina da alma ressuscitada estão oferecendo uma perspectiva espiritual que transcende as limitações de gênero, de tal forma que se torna profundamente curadora para pessoas que haviam experimentado conflito entre sua identidade pessoal e as expectativas religiosas tradicionais. Talvez o impacto mais profundo de todas essas revelações seja a restauração da esperança, na possibilidade de uma espiritualidade cristã que seja ao mesmo tempo profundamente autêntica, pessoalmente transformadora e universalmente inclusiva. As profecias que, segundo os manuscritos etíopes, Jesus compartilhou com Maria Madalena sobre os tempos finais, não se referem necessariamente ao fim do mundo, mas ao fim de uma era de ocultamento espiritual e ao começo de uma época de revelação e despertar global. Os eventos que estamos presenciando em nosso tempo sugerem que essas profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Segundo os textos preservados em Debre Líbanos, um dos sinais específicos que Jesus mencionou foi quando as mulheres reivindicarem seu lugar no púlpito e sua voz for ouvida nos lugares santos. Nas últimas décadas, presenciamos movimentos globais de mulheres reivindicando papéis de liderança em praticamente todas as denominações cristãs, mesmo naqueles que tradicionalmente o proibiam. Os manuscritos de Tanassi preservam outra profecia específica: os segredos dos poderosos serão revelados publicamente e o que era feito nas trevas virá à luz. Os desenvolvimentos tecnológicos de nossa era, internet, redes sociais, vazamentos massivos de documentos, criaram exatamente as condições que essa profecia descrevia. Já não é possível manter segredos a longo prazo. As tradições preservadas em Gishen Mariam falam de uma época em que a própria terra se rebelará contra a corrupção dos homens. Os eventos climáticos extremos, os desastres naturais cada vez mais frequentes e o despertar da consciência ecológica global parecem cumprir exatamente essa descrição profética. Segundo os textos etíopes, outro sinal específico seria que os manuscritos ocultos voltariam a vir à luz
quando a humanidade estivesse preparada para recebê-los. O século XX presenciou a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, 1947, os textos de Nag Hammadi, 1945, e o reconhecimento acadêmico dos manuscritos etíopes. Esses achados não foram casuais, mas parte de um padrão profético. Os manuscritos de Zuquala contêm uma profecia sobre uma geração que buscaria a verdade sem intermediários e que não aceitaria respostas incompletas. As gerações contemporâneas, especialmente os millennials e a geração Z, mostram exatamente essas características. Buscam espiritualidade autêntica, rejeitam a autoridade sem fundamento e utilizam a tecnologia para acessar diretamente fontes primárias. As tradições preservadas falam também de uma época em que as fronteiras entre as nações não impediriam a comunicação entre os buscadores da verdade. A internet criou exatamente essas condições. Comunidades espirituais globais que transcendem as limitações geográficas e culturais. Segundo os textos etíopes, Jesus profetizou que nos tempos do grande despertar, os jovens ensinariam os idosos e os idosos aprenderiam com os jovens. Os movimentos sociais contemporâneos mostram exatamente essa inversão dos padrões tradicionais de autoridade geracional. Uma profecia particularmente específica se refere a uma época em que as imagens viajariam instantaneamente por todo o mundo e as palavras de verdade alcançariam múltiplas nações simultaneamente. As tecnologias de comunicação moderna tornaram possível exatamente isso. Um vídeo com revelações espirituais pode alcançar milhões de pessoas em dezenas de países em questão de horas. Os manuscritos preservam também profecias sobre um tempo em que a autoridade seria questionada publicamente e os líderes teriam que justificar seus ensinamentos perante audiências que buscam evidências. As redes sociais e plataformas digitais criaram exatamente esse cenário. Qualquer afirmação pode ser verificada, questionada e debatida publicamente. As tradições etíopes falam de um sinal específico, quando a mulher que foi chamada pecadora for reconhecida como mestra. O processo de reabilitação acadêmica e espiritual de Maria Madalena, que ocorreu nas últimas décadas, cumpre exatamente essa profecia. Segundo os textos, outro sinal seria que os ensinamentos ocultos seriam buscados por pessoas de todas as nações, não apenas pelos eruditos. O fenômeno global de busca espiritual que transcende denominações e fronteiras culturais reflete precisamente essa descrição profética. Os manuscritos de Lalibela contêm uma profecia final. Quando esses sinais se cumprirem, aqueles que tiverem olhos para ver reconhecerão que chegou o tempo do despertar final. Para quem está atento a esses cumprimentos proféticos, fica claro que estamos vivendo exatamente a época que os textos descreviam. Depois de tudo o que revelamos, uma pergunta permanece: o que você vai fazer com essas verdades? O conhecimento sem transformação é apenas informação. As revelações sem aplicação pessoal se convertem em simples entretenimento intelectual. Mas você não chegou até aqui por acaso. Se você permaneceu até este momento do vídeo, é porque algo em seu interior reconhece a autenticidade do que ouviu. Essa ressonância não é acidental. Segundo as tradições preservadas nos manuscritos etíopes, é o sinal de que você pertence à geração profetizada que estaria preparada para receber esses ensinamentos ocultos. As revelações que compartilhamos sobre os diálogos entre Jesus e Maria Madalena não são apenas história antiga. São ensinamentos vivos que esperavam o momento certo para voltar a vir à luz. E esse momento é agora, na sua vida, na sua busca espiritual, na sua sede por verdades completas. Durante séculos, os monges etíopes preservaram esses textos com a certeza de que algum dia seriam necessários para o despertar da humanidade. Eles não podiam imaginar a internet, mas profetizaram que os ensinamentos ocultos encontrariam formas de alcançar almas sedentas em todas as nações. Você é o cumprimento dessa profecia. Maria Madalena recebeu a incumbência específica de preservar esses ensinamentos para aqueles que em gerações futuras estariam preparados para recebê-los. Segundo os textos etíopes, ela orou especificamente por os filhos espirituais que reconheceriam essas verdades
embora os séculos as tivessem separado. Sua oração incluía você. A responsabilidade agora é sua. Você não pode fingir que não ouviu. Você não pode voltar ao conforto das verdades incompletas. Você viu por trás do véu. Você tocou à beira de mistérios que transformam a compreensão da fé, do amor, da própria espiritualidade. Segundo os ensinamentos preservados, aqueles que recebem essas revelações têm a responsabilidade de integrá-las em sua vida espiritual e compartilhá-las com outros que estejam preparados. Não se trata de se tornar um evangelista agressivo, mas de viver a partir dessa compreensão expandida e estar disponível quando outros buscarem as respostas que você encontrou. As tradições etíopes falam de a Irmandade dos Despertos, uma comunidade espiritual invisível que transcende denominações, geografias e culturas, unida pelo reconhecimento dessas verdades ocultas. Ao aceitar essas revelações, você se torna parte dessa irmandade ancestral. Sua vida pode ser um testemunho silencioso, mas poderoso, de que é possível uma espiritualidade cristã mais completa, mais inclusiva, mais autêntica. Você pode ser uma ponte entre a tradição que herdou e a verdade completa que esses textos revelam. O mundo precisa urgentemente de exemplos de espiritualidade que seja ao mesmo tempo profundamente enraizada na tradição e completamente livre das limitações que têm dividido a humanidade. Os ensinamentos que Maria Madalena preservou para este tempo capacitam você a ser esse tipo de testemunho. Você não precisa abandonar sua fé. Pelo contrário, essas revelações convidam você a aprofundá-la, a completá-la, a vivê-la a partir da plenitude que sempre foi sua intenção original. Jesus não veio para criar uma religião limitada, mas para abrir um caminho de transformação ilimitada. O despertar é pessoal, mas não individual. Cada pessoa que abraça essas verdades contribui para o despertar coletivo da humanidade. Sua transformação pessoal se torna um presente para toda a espécie humana. Maria Madalena preservou esses ensinamentos para você. Os monges etíopes os guardaram durante séculos para você. A tecnologia moderna os tornou acessíveis para você. O momento do despertar chegou para você. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma revelação. Não perca o próximo vídeo, onde continuaremos desvendando verdades que permaneceram ocultas durante séculos. E se você realmente sente o chamado para aprofundar, considere juntar-se como membro. Os guardiões da verdade já estão acessando o conhecimento que jamais poderemos tornar público. Obrigado, Ekwa, por assistir a este vídeo até o final. Nos encontraremos no próximo vídeo.